Como é bom poder vir adorar juntamente contigo, glorificar e exaltar o nome daquele que vive, que reina e que vive. E é sempre motivo de muita alegria compartilhar com você uma palavra do trono da glória de Deus. Quero agradecer ao Senhor por mais esta oportunidade, pedir perdão a você aí do outro lado, porque esses dias não pude entrar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Tive um problema aí de garganta, louvado seja Deus, e eu estava resguardando um pouquinho. Mas eu tenho certeza que os céus cuidou de você de forma poderosa. Eu estava aqui intercedendo pela sua vida. Que os céus continuem te abençoando, te fortalecendo e te guardando. Eu vim compartilhar com você uma palavra, porque Deus, Ele é bom. Deus, Ele vive, Ele reina e Ele vive. E Ele vai falar contigo, Ele vai falar comigo neste exato momento. Siga declarando, louvado seja Deus, que Deus, Ele é bom, que Deus, Ele pode todas as coisas. E tenha certeza que o mais, o infinitamente mais, o Senhor fará. Por isso eu quero declarar neste momento com você, unir a minha fé com a sua, para que juntos nós possamos declarar, louvado seja Deus, que Ele é bom, que Ele pode todas as coisas e que nele, absolutamente nele, é que nós confiamos. Vamos louvar e adorar o nome do Senhor Jesus neste momento e assim deixar que a presença dele continue ministrando ao nosso coração. Glória a Jesus. Enche-me. Glória a Jesus. Tu provês o fogo e eu sacrifício eu sou. Tu provês o Espírito e eu me entrego por inteiro. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me até transbordar. Derrama a sua glória, derrama a sua glória. Enche-me, Deus, até transbordar. Derrama a sua glória, derrama a sua glória. Que o Senhor possa nos encher até transbordar. Que a glória dele seja transbordada dentro de nós, dentro do nosso coração, dentro da nossa vida, da nossa casa, da nossa família. Que a glória do Senhor Jesus venha resplandecer sobre mim, sobre ti, como está escrito. Louvado seja Deus, que a glória do Senhor, ela resplandece, sim. Está escrito, louvado seja Deus, que Deus, por intermédio ali do seu servo, ele deixa, louvado seja Deus, uma bênção. E diz assim, que a presença do Senhor possa nos transbordar. Louvado seja Deus, que Ele tenha misericórdia de ti, que Ele derrame sobre ti a verdadeira paz. Que Deus, Ele possa derramar sobre mim e sobre você neste exato momento a sua glória. Louvado seja Deus, a glória que nos enche de alegria, a glória que nos enche, louvado seja Deus, de ânimo, a glória que nos enche de tudo aquilo que nada neste mundo, louvado seja Deus, pode, louvado seja o nome do Senhor Jesus, vir sobre mim e sobre você, porque somente a glória dele é que nos preenche por completo. Por isso eu quero clamar que ele derrame da glória dele sobre tudo aquilo que leva o seu nome, sobre a sua família, sobre a sua vida, sobre a sua casa. Que a glória do Senhor seja derramada neste fim de ano, sobre a sua família, sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus, aleluia. Enche-me até transbordar, derrama a sua glória, derrame a sua glória. Que Deus, ele possa me encher e te encher de uma forma que a glória dele venha ser derramada, de forma que venha transbordar,
sim, de forma que nós venhamos a estar plenos na presença do Senhor Jesus, cheio de vida, cheio de ânimo, cheio de força. Louvado seja Deus. E isso não depende das coisas que acontecem do lado de fora, porque a glória do Senhor, quando ela nos enche pelo lado de dentro, o que acontece pelo lado de fora, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. É algo que não vai interferir. É por isso que a Bíblia vem dizer que nós temos que colocar, louvado seja Deus, a nossa vida diante do Senhor Jesus no altar. Porque quando nós entendemos que tudo aquilo que nós entregamos a Deus, louvado seja Deus, é menor do que a presença dele, nós vamos estar ali cheios, de uma forma que aconteça o que acontecer, nós vamos estar alicerçados na rocha chamada Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E é nessa rocha que eu tenho certeza que você está, que você tem colocado a sua casa, toda a sua família e tudo aquilo quanto o seu coração anseia e deseja. Por isso, neste momento, eu quero compartilhar com você uma palavra que Deus colocou aqui no meu coração. E eu quero glorificar por este exato momento. Livro de Deuteronômio, capítulo de número 6. Nós vamos fazer a leitura desta palavra. O Espírito Santo, ele vai ministrar grandemente no nosso coração. E diz assim a palavra do Senhor Jesus: esta é a lei, isto é, os decretos e as ordenanças que o Senhor, o seu Deus, ordenou que eu lhes ensinasse, para que vocês os cumpram na terra para a qual estão indo, para dela tomar posse. Desse modo, vocês e seus filhos e seus netos temerão o Senhor, o seu Deus, e obedecerão a todos os seus decretos e mandamentos, que eu lhes ordeno, todos os dias da sua vida, para que tenha vida longa. Ouça e obedeça ao Israel, assim tudo lhe irá bem. E você será muito numeroso numa terra onde há leite e mel com fartura, como lhe prometeu o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiverem sentados em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-os na testa. Escreva-os nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Louvado seja Deus para todos sempre. Adorado seja o nome do Senhor Jesus, porque em tudo Deus ele é bom. A palavra que o Senhor trouxe hoje para a nossa meditação é uma palavra de instrução, a qual Deus, por intermédio de Moisés, ele vem falar acerca de algo muito importante, que é de nós amarmos o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E algo muito interessante acontece, porque a palavra do Senhor vem dizer que Deus, ele faz uma promessa para Abraão, e aí a Bíblia diz que Deus multiplicaria a descendência de Abraão na terra, e essa descendência seria muito numerosa. E nós vamos ver essa palavra se cumprindo no tempo de Moisés, onde o povo está escravizado ali cerca de 400 anos no Egito. E a Bíblia diz que Deus então levanta Moisés para libertar o povo. E nos diz a palavra que quando o povo é liberto, louvado seja o nome do Senhor Jesus, lá nós vamos ver essa passagem no livro de Êxodo, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que significa libertação. A palavra nos diz que quando tudo aquilo acontece, Deus ele dá algumas orientações para Moisés, e dentro dessas orientações, aqui dentro desse capítulo 6 do livro de Deuteronômio, diz assim: esta é a lei, isto é, os decretos e as ordenanças que o Senhor, o seu Deus, ordenou que lhes ensinasse, para que vocês os cumpram na terra para a qual estão indo, para dela tomar posse. Ou seja, Deus está falando por intermédio de Moisés que aquela era a lei e que o povo deveria cumprir, independente de que para onde o povo fosse. Porque a palavra diz assim: para que vocês os cumpram na terra para o qual estão indo,
para dela tomar posse. E tomar posse de algo, louvado seja Deus, é algo que requer muito cuidado. Porque Deus ele está advertindo o povo para que o povo viesse a se lembrar do Deus que os tinha tirado do Egito, para que o povo viesse a se lembrar que para onde eles fossem, eles deveriam se lembrar do Senhor e cumprir a lei, cumprir a palavra, cumprir o decreto do Senhor. E nos diz a palavra que Deus ele fala assim por intermédio de Moisés: ordenou que eu lhes ensinasse para que vocês os cumpram na terra para a qual estão indo, para dela tomar posse. Desse modo vocês e seus filhos e seus netos temerão o Senhor, o seu Deus, e obedecerão a todos os seus decretos e mandamentos que eu lhes ordeno, todos os dias das suas vidas, para que tenha vida longa. E aí, Deus ele faz uma promessa que dentro desse contexto, louvado seja o nome do Senhor Jesus, por intermédio de uma orientação. Deus está dizendo, se vocês, louvado seja Deus, independente de para onde vocês for, independente daquilo com que vocês possam tomar posse, ou seja, independente da bênção que vocês recebam, independente do local, geograficamente falando, que vocês ocupam, se vocês se lembrarem de mim, louvado seja o nome do Senhor Jesus, diz assim, todos os dias das suas vidas, vocês terão vida longa. Está escrito, é Deus quem alonga os dias, louvado seja Deus na terra. Também está escrito no Salmo de número 91, lá no finzinho do Salmo. Louvado seja Deus, que diz assim, com longura de dias. Por quê? Porque se nós obedecermos, é Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, quem alonga. E diz assim, ouçam e obedeça, ó Israel. Quando Deus diz assim, ouça e obedeça, ó Israel, Deus está querendo dizer, ouça e obedeça àquele que se chama pelo meu nome. Louvado seja Deus, porque Deus ele troca o nome de Jacó para Israel. Israel, louvado seja Deus, glorifica ao nome do Senhor. Então quando Deus ele diz assim, ouçam e obedeçam, ó Israel, é uma geração que já tinha se passado. Mas Deus está dizendo assim, ouça e obedeça àquele povo que se chama pelo meu nome. E também está escrito que se aquele povo que se chama pelo nome do Senhor, se voltar dos seus maus caminhos, se arrepender dos seus pecados e pedir perdão, o Senhor ouvirá dos céus, nos perdoará e sarará a nossa carne, a nossa terra. Está escrito que Deus, aleluia, ele diz, aleluia, glória a Jesus, para que nós viéssemos a obedecer os decretos que Deus tinha ordenado. E aí o versículo 3 completa dizendo, obedeça e ouça, ó Israel, assim tudo lhe irá bem e você será muito numeroso numa terra onde há leite e mel com fartura, como lhe prometeu o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Deus está dizendo que para a gente ir bem é necessário obedecer. Mas o bem aqui que a palavra quer dizer não é apenas o bem que muitas pessoas entendem nesse contexto mundo falando, mas é o bem psicologicamente, é estar bem com o Senhor, para que tudo lhe vá bem. O que significa esse tudo lhe vá bem? Para que você seja alguém que recebeu a dádiva divina. Porque muitas das vezes tem pessoas que estão bem aparentemente. Muitas das vezes tem pessoas que estão bem visivelmente. Mas o coração, mas e a mente, mas e o corpo e o espírito, como é que anda? Para que tudo lhe vá bem. E quando eu leio essa palavra, eu entendo que esse tudo nos vá bem não significa que nós não vamos ter aflição, que nós não vamos ter luta, mas que nós vamos passar por tudo isso, aleluia, com o maior bem de todos, que é o Espírito Santo. Nos diz a palavra que Deus está dizendo, ouça e obedeça a Israel, ou seja, ouça e obedeça meu povo, aquele povo que diz que é meu. Ouça a minha palavra para que tudo lhe vá bem, e assim você será muito numeroso na terra, onde há leite e mel com fartura, como lhe prometeu o Senhor. Ou seja, Deus ele tem promessas para mim e para você.
Mas para que nós venhamos a desfrutar dessas promessas, é necessário nós obedecermos. É necessário, louvado seja Deus, nós cumprirmos como está escrito. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, os decretos e os mandamentos. E aí, louvado seja o nome do Senhor Jesus, ele diz assim no versículo 4. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. E enquanto eu lia essa palavra, o Espírito Santo ministrava grandemente ao meu coração e falava que Deus ele estava dizendo que o povo deveria amá-lo, que o povo deveria amar de todo o seu coração, com toda a sua alma. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E que todas essas palavras deveriam ser guardadas no coração. E aí, se nós olharmos no contexto humanamente falando, no mundo onde nós temos aflição, onde nós temos luta, onde nós temos perseguições, onde nós vivemos muitas das vezes contextos difíceis, louvado seja Deus. Deus está dizendo, você vai para uma terra de fartura, você vai para uma terra, louvado seja o nome do Senhor Jesus, onde vocês vão precisar lembrar de quem eu sou. Onde, independente de onde você chegue, porque a palavra está dizendo que aquele povo iria para uma terra, louvado seja Deus, que manava leite e mel. Era uma terra que havia frutos ali que foram plantados, louvado seja o nome do Senhor Jesus, antes que aquele povo chegasse, frutos bons, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E Deus está dizendo, me ame. Deus está dizendo, chegue aonde chegar, porque está escrito lá no versículo 2, está dizendo assim: lembre-se dos mandamentos todos os dias da sua vida, para que vocês tenham vida longa. Está dizendo aqui que nós devemos temer ao Senhor e obedecer todos os decretos que Ele nos tem ordenado, e que nós devemos amá-lo. E quando nós lemos essa palavra, nós vamos entender que aquele povo, louvado seja Deus, eles estavam recebendo o ensino, e Deus estava dizendo, vão vocês para onde forem, porque no versículo 1, quando nós começamos a ler, diz assim, para que vocês os cumpram na terra para a qual estão indo, ou seja, para tomar posse dela. Aquele povo, eles estavam saindo de um local, de um território geograficamente falando, indo para uma região, para uma terra que Deus ele tinha prometido. E está escrito assim, para a terra a qual vocês estão indo, para dela tomar posse. Deus está dizendo, vá você para onde vá, chegue você onde chegar, lembre-se de mim. Não esqueça do que eu fiz por ti, quando você estava, louvado seja o nome do Senhor Jesus, na condição do Egito, aprisionado, quando você não tinha recursos, e eu dei o recurso, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E diz assim, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Deus fala com o povo por intermédio de Moisés, e Deus diz, olha, vocês estão saindo para ocupar uma terra pela qual eu disse que vocês iriam ocupar, mas quando vocês chegarem lá, no tempo da fartura, no tempo da bonança, lembre-se do Deus, louvado seja Deus, que esteve e está com vocês a todo tempo. Ame o Senhor, mais do que qualquer outra coisa. Em outras palavras, Deus estava querendo dizer para aquele povo, vocês vão chegar em uma terra, vocês vão chegar em um local, vocês vão chegar em um ambiente, onde vai ter fartura, onde vai ter coisas boas, mas nada disso pode superar, nada disso pode ser maior do que o amor que você sente por Deus. Deus está dizendo para aquele povo, lembre-se que antes de amar qualquer coisa, vocês precisam amar a mim. Mas não é um amar, louvado seja Deus, que a terra conhece, não é um amar que o homem ensina, não é um amar, louvado seja o nome do Senhor Jesus,
superficial. É um amar diferenciado. E aí Deus ele descreve como ele quer ser amado. Eu achei interessante porque Deus ele poderia apenas dizer: me ame. Mas Deus ele é detalhista. E Deus ele expressa como ele quer ser amado. E diz assim: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o coração, de toda a alma e de toda a força. Se nós formos olhar o contexto, essa palavra ela vai na tricotonia humana. O que significa a tricotonia? Nós somos um ser tridimensional. Nós temos um corpo, nós temos uma alma e nós temos um espírito. O espírito onde o Espírito Santo habita, louvado seja Deus. Alguns outros espíritos habitam porque dão legalidade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque a própria Bíblia vem dizer, louvado seja Deus, está escrito que Satanás entrou em Judas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque ele deu legalidade. Então tem algumas pessoas que dão legalidade para o espírito dos céus e tem outras que dão legalidade para o espírito do mundo, onde a palavra do Senhor vem dizer que existem os filhos das trevas e os filhos da luz. E a palavra vem dizer que Deus está dizendo: ame o Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua mente, de toda a sua força. Nós temos uma alma que onde fica depositada as nossas emoções, tudo aquilo que nos acontece, que nós ali, louvado seja Deus, armazenamos. É como se fosse uma caixinha das emoções. Nós temos o corpo, que é a nossa matéria, louvado seja o nome do Senhor Jesus, e nós temos o espírito, que é onde o local onde Deus reservou para depositar o Espírito Santo dele. E algumas pessoas até dão legalidade para outros tipos de espírito. Mas eu quero focar aqui naquilo que o Espírito Santo quer entregar. Por quê? Porque quando Deus ele vem falar que nós devemos o amar, a Bíblia vai nas 3 dimensões. A Bíblia vai na dimensão do corpo, a Bíblia vai na dimensão da alma e a Bíblia vai na dimensão do espírito. Por quê? Porque Deus ele é um Deus que ele não te quer apenas o meu coração. Deus é um Deus que ele não quer apenas a minha alma. Deus é um Deus que ele não quer apenas o teu corpo. Deus ele quer você por completo. Deus ele quer que você entregue, louvado seja Deus, tudo. E aí a palavra de Deus ela se completa quando vem dizer que nós somos templo e morada do Espírito Santo. Então, se para o Espírito Santo tem uma casa que é a mim e a você, aquilo que é santo precisa habitar em algo que se santifica. É por isso da importância de nós nos santificarmos e buscarmos ao Senhor todos os dias, para que Ele possa habitar em nós. Está escrito que nós devemos amar o Senhor de todo o nosso coração. Por quê? Porque é pelo coração, é pelas emoções que tudo começa. E Deus está dizendo: entrega o meu coração, me entregue a sua alma, me entregue, louvado seja Deus, o teu corpo. Quando nós amamos ao Senhor, até o nosso corpo pertence a Ele. É por isso que está escrito que nós somos templo e morada do Espírito Santo. E quando eu li essa palavra, o Espírito Santo ministrou grandemente ao meu coração. Eu quero ser amado de todas as formas. Eu quero que você me entregue tudo que você tem. Eu quero que você seja exclusivo meu. Sabe o que é você ter uma exclusividade? Muitas pessoas aí fazem, né, um contrato de exclusividade com algumas marcas e só usa aquilo ou só vende aquilo. E o Espírito Santo está dizendo: eu quero uma exclusividade. Eu quero ser amado de uma forma que eu possa habitar a sua tricotonia. Eu quero ser amado de uma forma que eu possa governar todas as 3 áreas da sua vida. Ele está dizendo que nós devemos amar de toda, aleluia, o nosso coração, de toda a nossa alma e de toda a nossa força. Força é algo que vem, né? Se nós formos buscar a origem, falando na linguagem física aí do mundo, nós temos uma força do corpo, a física, que é onde a física também relata aí. E nós vamos entender que Deus está dizendo: com todas as suas forças, com tudo aquilo que você tem, com todo o seu ser, com todo o seu coração, é com tudo. Porque Ele é inteiro, Ele é completo, Ele é soberano. E Ele está dizendo: eu também quero uma entrega completa. Eu quero uma entrega que renuncia à carne para viver a minha vontade.
que renuncie às coisas que não agradam o Espírito. E é por isso que ele começa falando sobre ordenança e sobre obediência. E aí diz assim: que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. E o coração é o local onde nós guardamos as nossas emoções. E Deus está dizendo assim: ao invés de guardar mágoa, ao invés de guardar ira, ao invés de guardar revolta, ao invés de guardar raízes de amargura, guarde a minha palavra. Guarde o meu decreto, guarde os meus ensinamentos. Guarde aquilo que eu tenho te ensinado. Louvado seja Deus, porque é necessário, aleluia, que todos os dias das nossas vidas nós venhamos a temer ao Senhor. E aí diz assim, versículo de número 7: ensine-as com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. E aqui tem uma direção muito linda do Espírito Santo para mim e para você. Porque está dizendo que nós devemos ensinar com persistência. Por quê? Porque o mundo também lá fora tem ensinado muita coisa. E às vezes o inimigo tem sido persistente em ensinar aquilo que não agrada ao Senhor. E Deus, Ele quer que nós venhamos a ensinar as nossas crianças, futuras gerações. Mas é com persistência, não é apenas ensinar por ensinar, mas é ensinar e verdadeiramente dizer: não, o caminho é por aqui, é dessa forma, é desse jeito, é assim que agrada a Deus. E está escrito, e diz assim: converse com elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando levantar. Eu acho interessante que, se nós pegarmos o contexto, não tem espaço aqui de momentos, mas tem a todo momento. E aí vem se completar aquilo que está escrito no início, que nós devemos buscar o Senhor todos os dias, ao deitar, ao levantar, ao caminhar, estar com o nosso espírito, o nosso coração, a nossa mente voltada para o Senhor, esperando nele, conversando com ele. Seja louvado seja Deus, deitado, seja de pé, seja caminhando, fale de Jesus. Esse é o melhor assunto. Esse, louvado seja Deus, é a melhor notícia. Notícia de salvação, que Ele cura, que Ele liberta, que Ele transforma. Deus está dizendo: me ame, a ponto de eu ser, louvado seja Deus, um assunto na sua vida. Me ame ao ponto de você falar de mim para outras pessoas. Me ame ao ponto de você, louvado seja Deus, seja caminhando, seja deitado, louvado seja Deus, seja se alimentando, esteja falando de mim. Olha que interessante. Deus estava orientando como Ele gostaria de ser amado, qual a forma correta, que nós deveríamos amar com tudo aquilo que nós temos, não apenas com o nosso coração. Eu amo a Jesus, meu coração é de Jesus, mas eu não faço o que Jesus quer, eu faço aquilo que eu quero. Será que eu amo mesmo? Eu amo Jesus, mas na hora que eu vou resolver as coisas, Jesus fica aqui porque eu vou resolver da minha forma, do meu jeito. Eu amo Jesus, mas na hora que Jesus Ele fala para você fazer algo, ou Ele fala para mim fazer algo, eu quero fazer do meu jeito, da minha própria maneira, da minha própria vontade. Quem ama, renuncia. Quem ama, verdadeiramente obedece. Quem ama, entende. Entende o quê? Que tudo que Jesus Ele fala é para o meu e para o seu bem. Jesus Ele não vai falar nada para eu e você fazermos que não seja para o nosso bem. Ainda que Jesus Ele fale para que você faça algo que, humanamente falando, não é viável. Será que nós não temos a capacidade de confiar nesse Deus que sabe tudo o que faz? Eu acho interessante que eu vou relatar uma palavra que o Espírito Santo me trouxe ao coração aqui neste momento. Quando Lázaro, ele morreu, nos diz a palavra que tinha 4 dias que ele tinha sido enterrado. E nos diz a palavra que quando Jesus chega na região de Betânia,
Jesus pergunta para Maria, onde o puseram? E Maria leva Jesus até o túmulo. Não diz a palavra que quando Jesus ele chega lá, no túmulo, Jesus ele diz assim, tirem a pedra. Eu acho interessante que Jesus ele poderia tirar? Poderia, porque ele é Jesus. Ele poderia chegar lá, colocar a mão dele? Poderia, porque a Bíblia vem dizer que ele curou ali o filho da viúva que estava morto e ele tocou no esquife, que significa caixão. E naquela época, aleluia, significava ser impuro quem tocasse naquilo que estava impuro. Mas Jesus ele veio para, louvado seja Deus, quebrar o protocolo. E nos diz a palavra que quando Jesus ele diz, tire a pedra, eu fico imaginando que talvez as pessoas que estavam ali ao redor não entendeu muito bem. E aí a Bíblia diz que então responderam, mas Senhor, cheira mal. Mas Senhor, já faz 4 dias. E muitas das vezes Deus está falando comigo, está falando com você. E nós estamos argumentando humanamente falando, porque eu e você somos limitados. Aí Deus está dizendo, faça assim, e você está argumentando. E Deus está dizendo, mas será que tudo o que eu falo para você fazer não é porque eu sei o que eu estou fazendo e o que eu estou falando e por que eu estou falando? E Deus vem dizer para mim e para você que é necessário nós confiarmos. É necessário nós entendermos que tudo aquilo que Ele faz e tudo aquilo que Ele fala é porque tem um propósito. E muitas das vezes nós não estamos querendo obedecer, estamos querendo seguir a nossa própria rota. Deus está dizendo, não vá por aí, o caminho não é esse. E nós estamos querendo ir. Porque nós achamos que por aquele caminho ali é o certo. Quando Jesus disse, tire a pedra, é porque Ele iria ressuscitar. Quando Jesus disse, faça desse jeito, tire a pedra, é porque Ele tinha uma solução. Então, se Jesus ele está nos dizendo que nós devemos amá-lo, que nós devemos buscá-lo, que nós devemos obedecê-lo para que a nossa vida vá bem, para que nós venhamos a ter dias prolongados na terra. E Deus ele diz como é que Ele quer ser amado. Não é de qualquer jeito. Deus ele quer ser amado com a entrega. E aí nós vamos ver que a palavra ela vai aqui em 3 esferas: corpo, alma e espírito. Porque nós devemos entregar para Deus o melhor. E aí a Bíblia diz que então, amando a Deus, nós também devemos ensinar. Nós devemos caminhar, levantar e acordar falando de Jesus. E diz assim a palavra: quando estiverem andando pelo caminho, quando se deitarem e quando se levantar. Versículo de número 8 diz: amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-os nos batentes das portas da sua casa e em seus portões. O que significa isso? Significa você consagrar toda a sua casa, toda a sua família, tudo aquilo que é seu ao Senhor. Significa você declarar que a sua casa pertence a Deus, é você dizer que tudo aquilo que é seu é do Senhor. Está escrito assim, versículo de número 5, capítulo 6 do livro de Deuteronômio, eu vou repetir. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Quando eu li essa palavra, o Espírito Santo disse: eu quero ser amado. Verdadeiramente amado. Não com amor de entrega pela metade, não com amor que entrega o pensamento, mas não entrega o coração, que entrega o coração, mas não entrega o corpo. Eu quero um amor que verdadeiramente se entregue, que me ame com todas as forças, com todo o entendimento, e que, me amando, ensine a respeito da minha palavra. E que quando chegar onde chegar,
lembre-se que não importa onde chegou, não importa onde chegou e do que pode desfrutar. Aquele povo, eles iam caminhar para uma terra prometida que manava leite e mel. Eles iriam desfrutar dos melhores frutos, da melhor terra que existe, porque está escrito. Mas Deus estava dizendo, não importa o que você conquiste, não importa onde você chega, não importa o que você possa receber de bens, ame, me ame de todo o seu coração. Deus estava dizendo, não deixe que aquilo que eu entreguei, não deixe que aquilo que eu dei, louvado seja Deus, ocupe o lugar que é meu. Não deixe que aquilo que eu te dei ocupe o lugar que é apenas meu. Apenas me ame. Lembre-se de mim amar. Deus, ele fala isso. Louvado seja Deus. Lá no livro de Deuteronômio, capítulo de número 6, quando ele fala por intermédio de Moisés para os israelitas. E ele diz assim, ouçam e obedeçam, ó Israel. Ouçam e obedeçam aquele povo que se chama pelo meu nome. Tudo que Deus ele quer é ser amado. E tudo isso porque Deus ele não vai te pedir nada que ele não tenha feito primeiro por mim e por você. Não diz a palavra que ele nos amou de tal maneira. João capítulo 3, verso de número 16. Ele amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu unigênito. Ele entregou para que todo aquele que nele crê não perecesse. Tudo que Deus ele busca é ser amado, mas é ser amado de uma forma sobrenatural, de uma forma que nada, louvado seja Deus, nada, absolutamente nada, pode superar esse amor que eu e você temos por Ele. Deus te abençoe poderosamente. Fica com essa palavra na presença do Senhor. Estava com saudade de deixar uma palavra e compartilhar contigo. Tenho certeza que os seus cuidou e tem cuidado de você e da sua casa. E lembre-se sempre que Deus ele já nos ama de uma forma sobrenatural. Eu tenho certeza que você também ama o Senhor de uma forma sobrenatural. E Deus ele quis nos mostrar como Ele quer ser ainda mais amado. Como Ele quer ter mais uma intimidade comigo e contigo. De uma forma que nós viemos a ensinar. De uma forma que nós viemos a falar da sua vontade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E que aonde nós viemos a chegar, o que quer que aconteça conosco, que nós viemos a nos lembrar que somente Deus é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor e de toda exaltação. Deus te abençoe. Se você sentiu a palavra do Senhor, por intermédio desse vídeo, compartilha o vídeo, deixa teu like para que assim o YouTube entenda que esse conteúdo é um conteúdo que você aprova e possa compartilhar com outras pessoas que aí esperam ouvir a palavra do Senhor Jesus. Seja muito bem-vindo por aqui, muito bem-vinda por aqui, você que é nova, inscrita aí no canal, e aqueles que já são de casa, eu deixo um abraço em Cristo Jesus, que os céus continuem te fortalecendo e te abençoando, em nome de Jesus, amém.